Olá, boa tarde a todos. Neste episódio de hoje, na temática que temos vindo a abordar sobre o egoísmo, falar-se-á um pouco da atual conjuntura social em que todos nós estamos inseridos e como é difícil, tantas vezes, ultrapassar todas as normas e tudo aquilo que nos é imposto quando vivemos inseridos num coletivo. E começo então por chamar a atenção para algo que vem acontecendo de há décadas a esta parte e que tem a ver com o desmembramento das famílias, com o desmembramento dessa célula nuclear da sociedade que é a família. Não falo somente dos divórcios, das separações, dos abandonos de lar, dos maus tratos, da violência doméstica. Não, falo de uma forma mais abrangente ainda. Ou seja, olhando para a sociedade atual, seja aqui em Portugal, seja um pouco por todo o mundo, e hoje em dia, com esta facilidade das redes sociais e da globalização, todos percebemos quase instantaneamente o que se vai passando um pouco por todo o mundo, chegamos à conclusão que a sociedade está doente. Penso que isso é inequívoco. E a sociedade está doente porque perdeu grande parte da força que residia nessa célula fundamental, que é a nossa família. E a nossa família começa nos nossos antepassados, continua nos nossos pais, prolonga-se pelos nossos filhos e também por aqueles que nos são mais íntimos, os nossos amigos. E considero que a sociedade hoje atravessa um problema muito grave, que é precisamente a desestruturação das famílias. As pessoas vivem vidas muito intensas, muito ativas do ponto de vista profissional. As mulheres também, e louve-se, ainda bem que assim é, já não ficam tanto tempo em casa, porque também têm a sua atividade profissional. Felizmente que assim é. E deixa de haver condições para que a família se possa reunir, ainda que não seja diariamente, mas que se possa reunir de uma forma sistemática e todos em conjunto consigam trocar ideias, consigam unir esforços, consigam ser solidários. Porque a solidariedade parte da nossa família. A solidariedade começa no seio do nosso ambiente familiar. Ora, se não existe convívio, se não existe esse contacto entre os membros de uma família, não pode existir solidariedade, não pode existir partilha de experiências, não pode existir partilha de emoções. Logo, é quebrada essa célula fundamental da sociedade, que é a família. E depois, tudo o resto vem por acréscimo. Porque quando se vive no seio de famílias desorganizadas, disfuncionais, ou até para não ir tão longe, famílias que pura e simplesmente não dão tanto relevo ao contacto diário uns com os outros, cada um dos membros dessa família começa a sentir-se triste, o que é natural. A sentir que não tem o apoio de que necessita na sua própria casa. E, logicamente, que isso é transportado lá para fora. E se a pessoa não é feliz no seu ambiente familiar, irá, com certeza, compensá-lo de outra forma fora do ambiente familiar. E essa compensação dificilmente é conseguida. Precisamente porque a nossa estrutura mais forte é a família. E é aí que reside tudo aquilo que faz de nós pessoas com convicções fortes, com princípios inabaláveis, com confiança, com segurança, com amor,
com paz interior, quando não existe um núcleo familiar forte, agregado, dialogante, tudo isso deixa de acontecer. E lá fora, por melhores que sejam as intenções das pessoas com quem convivemos, nunca são pessoas que nos vão amar verdadeiramente, nem nunca serão pessoas que nos vão respeitar e valorizar, como é de esperar dos membros da nossa própria família. Portanto, é aqui, e este terá que ser o ponto de inflexão no mundo em que vivemos, é aqui que reside muito do negativismo que hoje vemos em todos os níveis da sociedade. Isto é perfeitamente transversal. Quer a nível pessoal, quer a nível profissional, quer a nível social, quer a nível económico, quer a nível financeiro. Se a pessoa não tem uma retaguarda familiar forte, vai com certeza ter grandes dificuldades em todas as atividades do seu cotidiano. Não se vai sentir tão segura, não se vai sentir tão confiante, vai inclusivamente desconfiar de si mesma. E a sociedade, que procura normalizar toda a gente, seja lá o que isso for, porque eu nunca percebi essa questão da normalização, entendo que se possam normalizar regras ou procedimentos, nunca se poderá normalizar um ser humano. O ser humano não pode ser, digamos assim, confinado a um determinado padrão. Isso não existe. Mas a sociedade pretende que assim seja. Logo, aí já temos um grande obstáculo pela frente, que é como é que eu, com a minha própria identidade, com a minha própria personalidade, com o meu feitio, com os meus gostos, com as minhas necessidades, com as minhas ideias, me vou encaixar numa sociedade que me tenta impingir aquilo que acha que é o melhor para mim. Portanto, esse é um obstáculo muito forte contra o qual todos nós lutamos todos os dias, porque quem está por trás dos bastidores, quem controla efetivamente tudo o que se passa no mundo em termos de direção, administração, organização das sociedades, são não os políticos, mas os grandes grupos financeiros. Se ainda existem pessoas que infantilmente ou inocentemente julgam ou acreditam que os políticos, os governantes que mandam alguma coisa ou que têm capacidade por si só de gerir sociedades, estão completamente enganados, porque isso não acontece. Os políticos, sejam eles políticos com funções governativas, com funções autárquicas, com funções parlamentares, estejam eles a atuar a nível nacional ou a nível internacional, são pessoas que estão sempre reféns daqueles que, por via da grande fortuna que acumularam, ditam as regras. Quando ouvimos falar em lobbies económicos e em lobbies financeiros, não é nem mais nem menos do que isso. São essas pessoas que ditam as regras da sociedade. São essas pessoas que dizem o que é que os políticos têm que fazer, o que é que deve ser aprovado nos respectivos parlamentos. Enfim, como é que a sociedade em termos gerais deve ser gerida. Portanto, há aqui uma grande confusão quando achamos, e muitos ainda acham, que a política partidária que nos leva a algum lado, levar-nos a pouquíssimas coisas, confesso, a pouquíssimas coisas. Porque tudo tem a ver com aquilo que é determinado pelos grandes poderes instituídos no mundo, que são os poderes financeiros. E são esses poderes que ditam como é que tudo se deve passar. E são esses mesmos poderes que tentam normalizar o indivíduo, que tentam fazer com que todos nós pensemos do mesmo modo, que todos nós tenhamos o mesmo tipo de comportamentos. Ora, isso é uma perfeita utopia à luz do egoísmo e à luz de qualquer outra doutrina, filosofia,
ideia relacionada com aquilo que é o ser humano e o que deve ser o ser humano a viver em sociedade. O ser humano é único e, como tal, tem que ser respeitado esse seu caráter absolutamente inultrapassável, esse seu caráter intocável, como pessoa com deveres, mas também com direitos. E um desses direitos fundamentais é o direito a pensar pela sua própria cabeça e é o direito a ser ele próprio. E é aí que a sociedade nos coloca um grande obstáculo porque nos quer impor tantas e tantas vezes regras, padrões, comportamentos que muitos de nós, pura e simplesmente, não se revêem. Mas vem isto tudo a propósito do início desta conversa. A quebra da fortaleza familiar. Porque é aí que reside o cerne de toda esta questão. E se temos hoje uma sociedade doente, se temos hoje uma sociedade mais deprimida, mais entristecida, menos esperançosa, menos otimista, tudo tem a ver com aquilo que se passa no ambiente familiar. Quero deixar, em jeito de conclusão, a seguinte reflexão. Se todos nós fizermos muito mais para termos famílias unidas, fortes e coesas, com certeza que teremos muito mais facilidade em lidar com os obstáculos com que somos confrontados diariamente. Muito obrigado por tudo. Continuação de um resto de dia muito feliz e até à próxima, se Deus quiser. Boa tarde.